Não. Amém, meus irmãos? Como é gostoso estar num GCL onde a casa tá cheia, não é verdade? Eu não sei se os irmãos repararam, mas esse espaço já tá ficando pequeno pra gente. Então, meus irmãos, como eu já havia dito no GCL da Juventude, algumas coisas no nosso GCL vão mudar um pouquinho devido ao novo modelo, ao tempo e no que nós devemos focar necessariamente no GCL. Então hoje vai ser um louvor, uma passagem rápida sobre o texto base, nós meditaremos sobre esse texto e a gente vai se conhecer um pouquinho melhor, beleza? Eu vou pedir para todo mundo ficar em pé para a gente iniciar e louvar o Senhor. E qual é o objetivo do GCL? Vocês são a primeira vez que vêm ou já vieram alguma vez aqui? Segunda vez? Vocês sabem para que serve? E a moça é a primeira, né? Eu esqueci seu nome. Bianca. A Amanda é verdade. A Amanda não veio. Bianca, Nathalie e Henrique. Para que serve o GCL? GCL é um momento onde a gente se conhece melhor, aprende a palavra e tira dúvidas que a gente tem sobre espiritualidade, principalmente a cristã. Então sintam-se à vontade para conhecer cada um dos nossos colegas, cada um dos nossos irmãos. Sintam-se à vontade de falar durante a explicação do tema. Sintam-se à vontade de falar sobre a família de vocês ou situações que vocês vivem, tá bom? É uma bênção ter vocês aqui com a gente. Eu acredito que Deus já escreveu esse momento no céu e que vocês são resposta de oração nesse lugar, tá bom? Provavelmente vocês não conhecerão esse louvor, mas eu queria que vocês prestassem atenção no que ele diz. Porque muito do que a gente canta, muito do que a gente adora, significa o que nós precisamos, queremos ou esperamos em Deus. Amém? Beleza? Tranquilo? Quem quer orar para a gente começar? Pode ser você, Mateus? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto. Como é bom sentir sua presença nesse lugar, Pai. Senhor, nós adoramos o seu Santo Espírito, Pai. Nós adoramos estar reunidos na sua presença, Pai. Nós adoramos a sua presença nesse lugar. Amém, meus irmãos? Como já nos foi combinado e dito, nós iremos estudar nessa noite e debater o tema do texto de 1 Samuel 30, do 1 ao 20. Então vamos abrir 1 Samuel 30, do 1 ao 20. Meus irmãos, eu já entreguei esse sermão no GCL de jovens, porém eu o formatei para um público um pouquinho mais adulto hoje. Porém, eu cheguei aqui na casa da irmã e eu vejo que só tem juventude. Então eu vou ter que preparar o texto que eu já preparei. Amém? Mas eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações. 1 Samuel 30, do 1 ao 20. Com a juventude nessa segunda-feira, nós aprendemos como devemos lidar com as crises. Porém, no GCL de Piracaia, esse primeiro do ano, o Senhor deu ao meu coração outro tema referente a esses versículos. E o tema do nosso estudo hoje vai ser lições aprendidas em Ziklag. O nome é meio confuso, o nome ele é esquisito, mas a palavra do Senhor é um livro vivo que fala conosco todos os dias e que nos ensina a viver. Amém, irmãos? Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus é magnífica. A revelação que Deus nos deixou para estudo nessa noite é fantástica. Sempre quando nós lemos o texto, a palavra do Senhor, a Bíblia, nós praticamos um ato chamado exegese, ou entendimento completo do texto. O que isso significa? Que quando nós lemos qualquer escritura, qualquer trecho, qualquer estrofe da palavra do Senhor, nós devemos entender o contexto, para quem foi escrito, a época e qual o intuito daquele texto com as nossas vidas.
Afinal de contas, nós não estávamos nessa batalha com Davi. Nós não conhecemos a Ziklag. Nós não conhecemos esses personagens que o texto nos apresenta. Então, por que o Senhor nos deu esse texto? O que nós conseguimos extrair disso? Qual é o contexto do que nós acabamos de ler? Um contexto de guerra, dificuldade. Davi, ele estava numa situação onde estava retornando de uma guerra e ele deparou que a cidade onde ele estava adormecido, ele tinha dormido, ele tinha repousado, havia sido atacada. E essa cidade foi inteiramente queimada. A palavra do Senhor, em algumas traduções, vão dizer que só havia cinzas. As mulheres dos soldados foram levadas, as crianças, filhos e até mesmo os mais anciões daquela cidade, eles foram levados cativos, como espólio de guerra, como recompensa daquela briga. E Davi, como estava à frente daquele pequeno grupo de pessoas, aquele exército, ele ficou desesperado e recorreu ao Senhor. Nós acabamos de ler o acontecimento e o que sucedeu nessa história. Davi foi vitorioso. Davi, ele alcançou a vitória sobre aquele povo, mas o que nós conseguimos retirar de lições que podemos aplicar em nossas vidas cotidianas? Eu, tendo meus 18 anos, 14 anos, estudando, não sou um guerreiro, não sou Davi, no que eu uso esse texto? Eu, aos meus 30 e poucos anos, não sou Davi, não sou guerreiro, no que eu consigo usar na minha família? Eu, Raquel, sendo mulher, não sendo uma guerreira, não saindo para guerras, guerrear, não sendo o homem que venceu gigantes, posso utilizar da história de Davi em minha vida. Meus irmãos, a palavra do Senhor é um grande manual na nossa trajetória cristã. A palavra do Senhor, nós acreditamos que ela nos instrui e ensina a passar por momentos de dificuldade. Todos nós passamos por dificuldade. Uns de maneira mais safa, mais segura, mais correta, outros com afobo, intuição errada, às vezes impulsos negativos. O que nós conseguimos tirar de lição dessa história de Davi e aplicar em nossas vidas? Eu queria saber agora dos irmãos. Os irmãos têm passado problemas? Primeiro eu gostaria de compartilhar com vocês, não tem um dia na minha vida que eu não tenha um problema. Não tem um dia na minha vida que eu passe por uma dificuldade. Não tem um dia na minha vida que eu acorde sem nenhum problema na minha cabeça e fale, nossa, hoje eu estou tranquilo. Mas o que vai definir a minha trajetória cristã, o que vai definir o que eu realmente sou em Cristo, que isso é importante, nós somos chamados nesse mundo para sermos cópias de Cristo. Não interessa o que o Alisson acha que é certo, não interessa o que a Amanda acha que é certo, não interessa o que a nossa intuição acha que é certo, não interessa o que o conselho dos nossos amigos acha que é certo. O que importa nesse lugar, o que importa na terra, o que importa na nossa trajetória cristã é o que Jesus tem para mim. E essa é a virada de chave mais importante na vida de um jovem como você, Nathalie, sabia? Ai, nossa, meu Deus, eu sou a Nathalie, você é a Nathalie. Mas para Jesus você é importante, cara. E com certeza ele tem um plano espetacular na sua vida. Mas não interessa o que você quer. Interessa que o que ele quer seja feito através de você na sua vida. Então eu tenho certeza que você aqui hoje, com certeza é um intuito de Deus ganhar a sua família. Seus pais acreditam em Jesus? Congregam em alguma igreja? Não mais? Então eu tenho certeza que você vai ser a porta de entrada para o regresso da sua família. Porque Deus, ele confia a nós algumas coisas nessa terra. E nós nos alegramos em servir a Jesus. Da mesma forma que você traz o seu irmão menor de maneira espetacular, nós sabemos que você também pode trazer a sua família. Bianca, eu não sei porque eu sou muito ruim com o nome. Bianca, é a primeira vez que você tem contato com evangélicos? A sua família é evangélica? Alguns você é? Nunca acompanhou nenhum tipo de religião. Bianca, eu tenho uma notícia espetacular para você. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um propósito na sua caminhada. E você hoje aqui, ele com certeza escreveu nos céus. Você hoje aqui é a oportunidade de toda a sua família receber a palavra de Jesus.
E olha que interessante, o que nós queremos, o que nós fazemos não importa. Importa que Cristo viva em nossos corações e comande as nossas vidas. Isso vai definir o que nós fazemos todos os dias das nossas vidas. Da mesma forma, o casal que nos abre a porta para nós hoje aqui. Eles sabem que o que eles queriam fazer agora é estar deitados, curtindo uma televisão, às vezes descansando porque trabalham muito, mas eles têm tarefas a fazer porque Cristo as empregou. Amém, irmã Tabata? Nós sabemos que quando trabalhamos para Cristo e quando Cristo nos usa, nós nos sentimos realizados porque nós somos chamados para isso. Cristo nos fez para ser cópias de Jesus ambulantes nessa terra. Cristo nos chamou para que nós sejamos fonte de luz nessa terra. Mas o que isso tem a ver com a palavra? O que isso tem a ver com o texto em Ziclag? A dificuldade que Davi teve naquele momento? Ora, tudo. Davi naquele momento, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Davi naquele momento recorreu a Deus para que o acompanhasse, para que o aconselhasse. Davi, naquele momento, executou o que ele foi encaminhado para executar. E eu separei aqui 3 lições que nós podemos tirar desse pequeno trecho. 20 versículos que podem nos ensinar tanta coisa. E a primeira lição que eu gostaria de conversar com os amigos, com os irmãos, é a seguinte: o diabo ataca aquilo que você mais ama. Nós percebemos no texto que as pessoas que foram retiradas daquela vila, que foram retiradas de Ziclag, eram as esposas de Davi, eram os netos das pessoas que estavam lá, era o povo que aquele exército amava. O diabo vai atacar as pessoas que você ama. O diabo não vai brincar de ser diabo. Ele vai chegar na sua mãe, nos seus filhos, no seu esposo, no seu patrão, no seu namorado. O diabo, ele vai atacar as pessoas que nós amamos. Olha que interessante. As referências que nós temos bíblicas para o que aconteceu, está lá em 1 Pedro 5,8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o que isso significa? Que muitas das vezes, por você estar no caminho do Senhor, fazendo aquilo que Cristo tem para você na sua vida, não vai livrar você de passar por enrascadas. E muito mais que isso, não vai livrar os seus familiares de serem atacados com ele tentando te atingir, cara. Não vai te livrar de dores de cabeças posteriores com pessoas que você ama. Meus irmãos, esse ano, infelizmente, eu perdi a minha avó. Minha avó veio a óbito, ela já era bem velhinha, tinha algumas complicações de saúde e vários momentos dessa trajetória eu questionei Deus. Ora, porque o diabo atacou minha avó e levou ela? Lógico que não. O diabo, ele que levou a minha avó para outro lugar, ele que teve alguma confusão na minha família? Pelo contrário, mas o diabo, ele lança setas no nosso coração e fala: olha, Deus não cuidou da sua avó, não curou da sua avó. É isso que você quer? Deus não cuida de você, ele não cuida dos seus. Como ele pode te amar se ele não cuida dos seus? Davi, naquele momento, ele poderia ter falado assim com Deus: ué, mas o Senhor me ama. Eu sou homem segundo o seu coração, mas as minhas 2 esposas foram levadas cativas de guerra. E nós sabemos que naquele tempo as guerras eram pesadas. Cativos de guerra não eram deixados em quartinhos separados, tratados como pessoas normais, comuns. Eram esquartejados, escravizados, maltratados. Mulheres eram usadas naquele tempo. Ora, mas então o Senhor não me ama. Mas foi isso que Davi pensou? Não. O primeiro pensamento que Davi teve é: vou consultar ao Senhor uma maneira de recuperá-las. Meus irmãos, entendem que essa chave muda totalmente a história de um cara. Esse pensamento de eu confio no Senhor e eu estou aqui para exercer o meu chamado muda totalmente o desfecho de uma história. Ele naquele momento poderia ter falado assim: perdemos, já era. Então agora eu gostaria de saber dos irmãos: todos aqui passam problemas todos os dias? Eu tenho certeza que sim. Nathalie, eu tenho certeza que você tem problema.
Eu tenho certeza que você tem problema na escola. Tem aquela matéria chata que eu sei. Você tem problemas, Gigi? Todo santo dia e mais de um. Eu sei disso, Gigi. Mas como nós temos agido com o Senhor mediante esses problemas? Ricardão, você tem problemas na sua vida, Ricardo? E você já parou para refletir como você tem reagido a esses problemas? Como você tem combatido as crises que você tem vivido? Olha que interessante, a palavra do Senhor também diz em Tiago 5,16: por isso orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos orar uns pelos outros, orar pelas crises uns pelos outros, porque a palavra do Senhor diz que aqui nós encontraremos cura. Porque aqui nós seremos incentivados a partir da palavra a saber contornar as crises das nossas vidas e exercer o papel que Deus tem para nós. Então não se amedronte perante as crises. Não tenha medo do que acontecer com você. Não tenha medo do que acontecer com você. Não tenha medo da crise que você vive, porque o Senhor é capaz de restituir até em dobro tudo aquilo que lhe foi tomado. Legal. Segunda lição, pessoal, que nós conseguimos retirar de apenas 20 versículos. Segunda lição diz o seguinte: não faça nada sem consultar o Senhor. Não faça nada sem consultar o Senhor. Mas o que interessante, como assim? Eu quero trocar de carro. Eu chego na concessionária e falo assim: Jesus, eu quero o branco ou o preto? Jesus, eu pego o branco ou pego o preto? Eu preciso... já sei. Jesus, eu quero uma namorada. Eu já estou com aquela namorada, já estou um tempo com ela e depois de 2 meses com a menina, eu falo assim com Jesus: Jesus, é para eu namorar ou não? Fácil. Não é assim que as coisas funcionam. Consultar o Senhor não se trata disso. Como nós podemos levar essa palavra? Primeiro, que no original, a palavra do Senhor não usa a palavra consultar. Essa é uma tradução contemporânea. A palavra do Senhor usa procurar. Procurar, quando nós lemos e entendemos o contexto desse texto, se refere a esperar a resposta de Deus para agir. E olha que interessante, se Davi não tivesse consultado ao Senhor, essa história seria totalmente diferente. Então eu volto a repetir, todos nós temos problemas, mas nós temos consultado ao Senhor? Nós temos perguntado o que é melhor fazer? Meus irmãos, nós estamos passando por projetos na nossa igreja, nós estamos passando por eventos na nossa igreja, e quanto tempo do nosso dia nós temos nos ajoelhado e nos encontrado em oração, falando: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Melhor ainda, estamos na casa de 2 irmãos muito queridos, eu tenho certeza que eles consagram esse lugar, mas quantas vezes do dia deles eles devem entrar nessa porta e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha família? Senhor, o que eu faço com o meu filho mais velho? Senhor, o que eu faço com a minha filha mais nova? Senhor, o que eu faço com o meu casamento? Meus irmãos, isso é uma coisa que define a trajetória de um cristão. Isso é o que vai nos diferenciar das pessoas que estão lá fora. Isso é o que vai fazer a diferença de você e do amigo que você tem na sua escola. Sabe? Faz toda a diferença, Henrique. Desculpa, Henrique, eu sou muito ruim com o nome. Me perdoa. Tá certo. Amém. Deus abençoe. Henrique, sabe o que vai diferenciar você do seu colega, cara? Que quando você estiver jogando bola, você não vai falar palavrão, cara. Isso faz toda a diferença. Você pode não perceber agora, mas Deus se alegra muito com isso, cara. Só o fato de você estar aí hoje, Deus já fica feliz pra caramba. Bate na mão do tio. Isso é vergonhoso, cara. Nós cura você, fique tranquilo. Olha que interessante, pessoal. Então, certas coisas nas nossas vidas nos diferenciam das outras pessoas. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos separados.
Porque nós temos um mestre, nós temos um dono, nós somos escravos da sua vontade. E olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes, não se desvie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A palavra do Senhor é muito clara quando ele diz que nós temos de confiar no Senhor. Antes de agir, nós temos de dobrar os nossos joelhos e consultar ao Senhor, porque Ele tem a resposta para todos os nossos problemas. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Eu estou falando muito rápido. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dificuldade que tem? De boa, Nathalie? Amandinha? De boa? Tranquilo? Então, próxima lição que nós podemos perceber em Ziklag, nessa situação com Davi. A lição é: quem está ficando no quartel de Ziklag? Meus irmãos, aquele ataque aconteceu, aquela estrutura ela foi cedida, foi vencida e atacada porque ninguém estava guardando Ziklag. O que eu quero dizer com isso? Nós temos guardado a nossa família? Nós temos guardado o nosso dia a dia? Quem tem ficado no quartel de Ziklag? Enquanto Davi e seus homens estavam ausentes, a cidade foi atacada. E isso nos ensina que uma vida sem consagração, uma vida sem oração, sem vigilância, sem cuidado, ela é vulnerável ao inimigo. Se você não se consagra, se você não espera no Senhor, se você não tira um momento do seu dia para consagrar a sua vida, eu tenho uma péssima notícia: você está vulnerável a ataques. Como Davi se fortalecia em Deus, como Davi era segundo o coração de Deus, ele se consagrava ao Senhor. Ele conversava com o Senhor, ele estava na presença de Cristo o tempo todo. Apenas assim ele não ficava vulnerável. Então a cidade só será atacada se ela não estiver sendo cuidada. Você só vai ser atacado, meu irmão, se você não se cuidar. Você só vai pisar na bola se você não estiver prestando atenção. Você só vai vacilar se você tiver com a sua atenção em outras coisas, cara. Você só vai ser alvo do diabo se você não estiver nas veredas de Cristo, mano. Não tem outra solução. Não tem outro caminho. Não tem um sentido mais rápido ou fácil. Você deve estar em comunhão com Cristo. Uma vida de oração e consagração contínua é essencial para proteger a nossa vida espiritual. Não deixe a sua casa espiritual desguarnecida. Os irmãos estão entendendo? Não deixe a sua vida espiritual desguarnecida, cara. Não viaja. E a última lição que nós podemos tirar desses 20 versículos é: ainda dá tempo de recuperar o que foi perdido. Meus irmãos, eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, eu conheço a história da maioria das pessoas que está aqui, mas eu sei que existem crises e dores ocultas no coração dos irmãos. Eu sei que existem problemas que os irmãos às vezes não nos contaram ou não vêm ao nosso conhecimento, mas eu venho aqui hoje em nome do Senhor Jesus dizer que ainda dá tempo de recuperar o que foi perdido. Eu não sei a tristeza que você tem, eu não sei o peso que você carrega nas suas costas, mas eu venho nessa noite dizer que ainda dá tempo de recuperar o que foi perdido. Então o exercício que nós faremos nessa noite é simples. Nós também nos reuniremos em grupos de 3 pessoas e falaremos uns aos outros de coisas que nós perdemos em nossas vidas. Seja a fé, seja a alegria de estar na igreja, seja uma tristeza que eu tenho com o meu pai, seja de uma batalha que eu sofro com a minha mãe, por um exemplo, seja de uma tristeza que eu carrego ao meu coração com um tio que fez alguma coisa para mim, algo que me magoa. Nós nos reuniremos em grupos de 3 pessoas, falaremos dessa tristeza uns para os outros e nesse momento, depois de 15 minutos que nós trocaremos essas informações, nós iremos orar uns pelos outros e depois no momento final,
por todos. Amém, meus irmãos? Então eu vou pedir para cada um sentar em grupo de 3 pessoas. Eu fico com os 2 da ponta, a Amanda fica com a Cecília e com a Nathalie, os 3 ficam aqui, atenção especial nesse, e os irmãos podem sentar em 4 aqui, tá bom? Combinado? Amém, meus irmãos. Sintam-se à vontade, ninguém vai ficar assim, ai, vou escutar o problema do irmão aqui. Esse daqui é um momento de cura, meus irmãos. É um momento onde nós confessamos algumas coisas que têm nos deixado tristes, amém? Que me guia no fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Aleluia. É a última, Henrique. De novo, não acredito, cara. Esses caras não terminam nunca, brother. Meu Deus. Aí, Henrique. Aí, você tá perdidão, tio. Aí. Pessoal, isso é Gessel. Isso é Gessel. Gessel é conhecer as pessoas, é conhecer fraquezas, por se fortalecer em Cristo. Gessel é um momento onde a gente se conhece, onde a gente permanece na presença do Senhor. Gessel é onde a gente abre as nossas portas, abre as nossas reservas, onde nós declaramos que o inimigo está derrotado em nome do Senhor Jesus. E que o Gessel, ele seja um momento onde a gente possa crescer em unidade. Então, eu conheci a Nathalie hoje, mas eu já amo como se fosse da minha família. Amém, Nathalie? Eu conheci o Henrique no evento de crianças, mas eu já gosto de você como se fosse meu irmão, brother. Você é muito especial pra gente, mano. Tá ligado? É isso aí, é por você, mano. Bianca, eu te conheci na formatura do Matheus, e brother, eu já te amo como se você fosse minha irmã, beleza? Então, nessa galera aqui, Bianca, Nathalie, Henrique, olha, a tia Tabata, o tio João, o tio Ricardo, vejam bem essas pessoas aqui. Essas pessoas são as quais vocês podem contar em qualquer dificuldade. Tá passando por enrosco, brother? Procura o Matheus vai te trazer pra Tabata e pro João, eles vão orar pela sua vida e tudo vai dar certo, mano. A vitória já é sua. Tá com dificuldade? Procura o tio Ricardo, a tia Tabata, o tio João, brother, que os caras vão resolver e o capeta vai sair. Demorado? Então, pessoal, é guerra. Isso aqui é guerra. Às vezes a gente é feliz, a gente brinca, a gente não leva as coisas tanto a sério, mas a real é que o mundo espiritual é sério. E quando a gente se entrega pra Jesus é pauleira. Beleza? Ricardo, você ora pra gente encerrar?